Qual a mensagem do livro do Apocalipse? O que Deus quer nos mostrar através deste livro? Primeiro, um Cristo vitorioso. Capítulo 1. Voltando aqui, a primeira lição que o livro do Apocalipse, ele vem nos mostrando é um Cristo vitorioso. Amém, igreja? Amém. Conforme o capítulo 1, versículo 9 ao 18, e o capítulo 19, versículo 11 ao versículo 21. Aí você lê em casa a mensagem, o que Deus quer nos mostrar, o que Deus ele quer nos ensinar, a mensagem por trás do livro do Apocalipse. Quantas pessoas têm medo do Apocalipse, não é? Quantas pessoas temem as mensagens deste livro? Mas a mensagem do livro é nos mostrar um Cristo vitorioso. Segunda lição, uma igreja inconstante, com falhas, perseguida, mas muito amada por seu Deus e vitoriosa. Se você ler o capítulo 2 ao capítulo 19, esta é a mensagem do Apocalipse. Uma igreja perseguida, uma igreja com falha, uma igreja que erra, uma igreja que peca, mas uma igreja vencedora, uma igreja amada por seu Deus. Terceira mensagem do livro, um Deus invencível e justo, capítulo 20 ao capítulo 22. Estamos tendo um breve resumo do livro do Apocalipse. O que este livro, qual a mensagem que Deus quer passar para mim e para você através do livro do Apocalipse. Amém, igreja? Algumas lições importantes que Deus quer ensinar através do livro do Apocalipse. Existem lições, existem mensagens que Deus quer mostrar para mim e para você. Primeira mensagem: o mal nunca vence o bem. Glória. Louvado seja Deus. Esta é uma mensagem que nós podemos ver no livro do Apocalipse. O mal nunca vence o bem. Romanos capítulo 8, versículo 37 diz: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou, ou seja, por causa de Jesus. Glória a Deus. Romanos 8:37. Por causa do sacrifício de Jesus, da morte e ressurreição de Jesus, por estarmos servindo a Ele, seguindo a Ele, somos mais do que vencedores. Quem acredita nisso? Você crê que você é mais do que vencedor? Romanos 8:37. Mas em todas estas coisas, que coisas? Tribulações, perseguições, angústias, lutas, tristezas, adversidades, somos mais do que vencedores. Por quem? Por Cristo. Em Cristo você é mais do que vencedor. Eu não sei qual a sua luta, eu não sei qual a sua prova, mas creia, acredite, em Cristo e com Cristo você é mais do que vencedor. Tem alguém aqui que é mais que vencedor? Aleluia. Segunda mensagem: melhor
é o fim das coisas do que o princípio delas. Eclesiastes capítulo 7, versículo 8 diz: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. O final é melhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Observe que no capítulo 2 do Apocalipse, a igreja começa em uma decadência com a igreja de Éfeso. E Jesus diz a ela: lembra-te, pois, de onde caíste e volta às práticas da primeira obra. Uma igreja decadente. Amém? Uma igreja que erra, uma igreja que falha, uma igreja que deixa o primeiro amor. Mas o Apocalipse, ele vai terminar com a igreja vencedora. João capítulo 2, versículo 10, o Evangelho de João, capítulo 2, versículo 10, diz assim: todo homem põe primeiro o bom vinho, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Isto foi na festa do casamento, acabou o vinho, não é isto? E aí, o que foi que Jesus fez? Milagre, transformando a água em vinho, melhor que o primeiro. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Vejamos este texto em outra tradução da Bíblia. O anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro, disse ele. Depois, quando todos já beberam bastante, serve o vinho de menor. Mas você quem? Jesus guardou o melhor vinho até agora. Olha aí, isto é Deus falando conosco e dizendo: o melhor está guardado para o final. Louvado seja Deus. Aleluia. O livro do Apocalipse fala também das 7 eras da igreja, ou seja, as 7 dispensações, as 7 fases da igreja. Capítulo 2 e o capítulo 3 do Apocalipse nos apresenta quantas igrejas? 7. Essas 7 igrejas representam 7 fases, 7 períodos, 7 dispensação, 7 momentos que a igreja passou. Qual a primeira igreja? Qual a primeira igreja do Apocalipse? Éfeso. As 7 fases da igreja. Éfeso, a igreja do primeiro século, uma data aproximadamente do ano 31 ao ano 100 depois de Cristo. A igreja de Éfeso representa a era dos apóstolos. A igreja de Esmirna representa a era da perseguição, onde os cristãos eram perseguidos, martirizados, jogados em arenas para ser comidos por leões, eram comidos vivos, queimados vivos. Perseguição na igreja. Esta é a era de Esmirna. A terceira é Pérgamo, que é a igreja do 4º século, que representa a era do governo, quando a igreja ela se mistura com o governo na era de Constantino, o imperador romano. É a igreja se misturando com a política, é a igreja andando com a política, é a igreja fazendo aliança com a política,
é a igreja do 4º século, representada por Pérgamo. Aí temos Tiatira, que é a igreja da idade das trevas. Quando a igreja católica, na era da Inquisição, mandava matar, queimar vivo, na fogueira, todo aquele que se rebelava contra a igreja, contra as regras, contra as normas da igreja, era excluído, era queimado vivo. Chamada também de a era dos reformadores. Aí temos Sardes, a era da reforma, chamada de a reforma protestante. Quem aqui já ouviu falar em Martinho Lutero? Um dos reformadores da igreja. João Hus, Calvino e tantos outros. John Wesley. Então, a igreja de Sardes representa a igreja da reforma. A igreja de Filadélfia também representa a era da reforma protestante. Aí temos a última igreja. Qual o nome dela? Laodiceia. E o que é Laodiceia? É a igreja da atualidade. É a última era da igreja. Nós estamos na última era da igreja, na última dispensação da igreja, na última fase. E o que é que vem depois de Laodiceia? A volta de Jesus, o arrebatamento da igreja. A era dos gentios. A era dos gentios. Quando Deus ele está tratando, ele está chamando os gentios. E quem é os gentios? São todas as pessoas, povos, nações, línguas que não nasceram em Israel. Todas as pessoas que não nasceu em Israel é gentio. Nascemos onde? Somos o quê? Somos brasileiros. E se somos brasileiros, somos o quê? Gentios. Somos uma igreja de um povo gentio, que não faz parte da nação de Israel. Nós estamos na última era, na última fase, na última dispensação da igreja. E qual é a mensagem hoje? Eis que estou à porta E bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, ceiarei com ele. Ele falou isso para quem? Para a igreja de Laodiceia. É uma igreja que não é quente, nem é fria. É uma igreja morna. É uma igreja indecisa. Não sabe se é nem frio ou se é quente. Nem está dentro, nem está fora. Está na beira do caminho. Está igual Bartimeu, na beira do caminho. Não sabe que lado escolhe. Entendeu? Está igual Eutico. Eutico estava na janela, Atos capítulo 20. Nem estava dentro, nem estava fora. É igual Israel. Nem servia a Deus, nem servia a Baal. E o que foi que Jesus disse? Mateus capítulo 6. Não podemos servir a dois. Por quê? Amaremos mais a um e desprezaremos a outro. E nós, a quem você serve? A Deus ou a Deus e ao mundo? A Deus. Entendeu, irmãos? Esta é a situação atual da igreja. Uma igreja dividida. Uma igreja que não sabe. Uma igreja onde o Cristo está de fora. Onde a revelação da palavra está de fora. E quem é que está dentro? O sistema, a opressão, a perseguição. Aleluia. Tudo isto eu e você aprendemos orando, lendo, estudando e pesquisando a Bíblia. Qual o tema do estudo? Qual a importância da leitura bíblica? Tudo que você viu aqui sobre o Apocalipse é um resumo. Nós aprendemos como? Orando, lendo, estudando e pesquisando a Bíblia. E se não ler? Se não orar?
se não buscar, se não pesquisar. Qual o desejo de Deus? É o nosso crescimento. Mas o crescimento é individual ou é coletivo? Individual. A pergunta é: você está buscando o seu crescimento? Entendeu? Você está buscando o seu crescimento na leitura, no estudo da palavra de Deus? Deus quer lhe usar para pregar, para ensinar, para exortar, para aconselhar. Mas você, o que é que você está fazendo? Quem aqui quer ser usado e usada por Deus? Deus quer lhe usar. Deus quer usar cada um de nós. Não é? Deus quer usar cada um de nós. O futuro da igreja é a juventude. O futuro da igreja é a juventude. A futura liderança, ela vem da juventude. Ela é formada da juventude. Mas a juventude precisa querer, precisa se entregar, precisa ter desejo, precisa ter compromisso, precisa ter vontade, precisa sair do muro e entrar de vez para dentro. Aleluia. Aleluia. Não perder tempo com coisas que não acrescentam nada para a sua vida. Tempo é ouro. Eclesiastes 12, primeiro diz o quê? Lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os quais dias atornados a dizer, não tive nele contentamento. Olha aí. 12 primeiro. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes os maus dias, nos quais venha a dizer, não tenho neles. O que é que a Bíblia está dizendo? Aproveite a oportunidade. Enquanto há tempo. Entendeu? Aproveite o tempo que você tem. E como aproveitar o tempo? Não é? Tendo sabedoria. Não perdendo tempo com coisas desnecessárias. Não é? Não perdendo tempo com coisas que não vão acrescentar nada à sua vida. Comece a ler. Comece a estudar. Comece a ter dedicação. Comece a ter vontade. Se não tem vontade, peça que Deus dá. Se não tem entendimento, peça que Deus dá. Se não tem sabedoria, peça que Deus dá. Mateus capítulo 7, versículo 7, o que diz? Mateus 7 e o 7. Pede e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Amém? Mateus capítulo 7. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai, batei. Por quê? Porque aquele que pede, recebe, o que busca, acha, e ao que bate, a porta se abre. Quem foi que prometeu isso? Jesus. Ele mente? Não. Cabe a cada um de nós buscar conhecimento através da leitura, através do estudo, através da dedicação a Deus. Qual a importância da leitura bíblica? Por que você lê a Bíblia? Por que você lê a Bíblia? Qual o motivo que te leva a ler a Bíblia? Vontade de conhecer. Vontade? Conhecer, de saber, de entender. É porque você lê a Bíblia. No meu ponto de vista é porque eu lendo a palavra do Senhor, eu aprendo mais a chegar perto de Deus. Eu lendo a Bíblia, eu aprendo a adquirir mais conhecimento para mim. Porque fala em Salmos, escondi a palavra no meu coração para não pecar contra ti, Senhor. Pastor, permita-me. Eu estava tendo um estudo de 2 horas da manhã, que eu estava conversando com os jovens, que não são daqui, são de Goiás, e assim, é muito bom ler a Bíblia porque
Entendimento para você. Só isso. Verdade. É bom. Amém, igreja? É bom ler a Bíblia. É bom crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor. Amém? De saber. É como uma comparação um pouco grosseira, mas para quem já viveu no mundo e assiste televisão, você fica sempre querendo saber o que, vai acontecer. Quando você se dedica na leitura da Bíblia, acontece isso. Você tem mais vontade de saber, então curiosidade. Tipo assim, uma novela, tipo assim, vamos inventar uma novela, Paixão do Meu Ódio. Aí de repente diz assim, meu Deus, como é que será? Será que Joaquina vai conquistar o amor de Raimundo? Será que vai acontecer? Será que Raimundo vai voltar para Joaquina? Então assim, é tipo assim, a mesma coisa é a Bíblia. Você tá ali uma história, quando você vê, você diz assim, não, eu vou ver como é que é mais. O final dessa história. Quanto mais lê, mais dá vontade. Amém?